A paz, amém, igreja? Amém. Pastor Sidraque, meu amigo, muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Você mora no meu coração, meu querido. Não paga aluguel. Tá bom? A igreja pode se assentar. Eu quero louvar ao Senhor pelos 18 anos da Igreja Batista Nacional, aqui no Alto Independência. Tive a chance de conhecer, se não me falha a memória, se não é o primeiro, um dos primeiros pastores aqui, que foi o pastor Sebastião Guilherme. O Serginho, né? Isso, então ele foi o segundo. Pastor Guilherme, eu preguei na ordenação dele. Né? Pastor Dalcio Pinto Teixeira, né, que nos convidou para estarmos pregando nesse dia, foi lá na Central, mas eu já sabia, né, das notícias. Aqui ainda era missão, né, ainda era missão, mas é muito bom, irmãos, vermos assim o avanço da igreja, o progresso da igreja, né, o estabelecimento da igreja. Né? Essa é uma igreja que foi plantada na rocha. Você pode dar glória a Deus por isso? Foi plantada na rocha, né? Glórias a Deus, está firme, está pujante, uma igreja, né, batalhadora, uma igreja que, né, presta um serviço relevante no reino de Deus, tem marcado esse bairro, tem sido uma referência para esse lugar, através da vida do pastor, sua esposa, através da vida de cada irmão aqui. Então, louvo a Deus por participar dessa festa, mais uma vez, né, participar de uma festa com os irmãos aqui. Alegria enorme, viu? Não é discurso de pregador, não. Me alegro mesmo, né, de estar aqui nessa manhã para tomar parte dessa comunhão gostosa, dessa celebração pelos 18 anos da Igreja Batista Nacional aqui no Alto Independência. Está me acompanhando hoje o diácono Genielso, né, está comigo nessa manhã. Eu estava falando com o pastor Sidraque, e o filhão, que meu filho sempre me acompanha, né? Eu falei, eu deixei o carro com ele, para ele levar a minha filha no Enem. Hoje é dia do Enem, então fica aí, filho, leva ela, né, que o diácono Genielso me leva lá para a Serra Imperial. Glórias a Deus. Deixa eu apresentar aqui, para quem não conhece, né, mas eu tenho aqui alguns livros, Deus me deu a graça de poder escrever. Esse é meu primeiro livro, chama Visão Direcionada, né? De olho no X da questão, com base naquele versículo de Jesus que diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se forem de trevas, né, que grandes trevas serão, diz o texto sagrado. Né? Porém, se forem maus, grandes trevas serão. Então, eu digo aqui 5 coisas para onde você não deve olhar, certo? E digo outras 5 para onde você tem que olhar, né? Porque de acordo para onde a gente está olhando, isso afeta a gente, influencia a gente. De alguma maneira, isso, né, muda, certo? Alguma coisa na gente. Então, tem coisa que você está concentrado, focado, isso pode te abençoar, pode também, ou pode te amaldiçoar, depende para onde você está olhando. Isso pode te ajudar ou pode te atrapalhar, né? Então, eu faço essa separação. Aqui tem o prefácio do pastor Silmar Coelho. Esse é meu segundo livro, chama Autoridade Espiritual, você vai entender. É um livro mais pedagógico, ele é fruto de muitas palestras, muitas palestras nos encontros com Deus, né? Então, virou livro, certo? Autoridade espiritual, um assunto que não tem a ver somente com o ambiente eclesiástico da igreja, tem a ver com o mundo lá fora também, né? Existe autoridade espiritual lá fora também, né? Então, é um assunto bem amplo, certo? Um assunto muito amplo, e está aqui de maneira dinâmica para você ler e entender, tá bom? Autoridade espiritual. Aqui quem fez o prefácio, né, para mim foi o pastor Marco Antônio Peixoto, da comunidade da Zona Sul. Esse livro aqui, irmãos, é um livraço, né? O pastor Mike Murdock, conhecido como Doutor Sabedoria.
O tema é 31 razões por que as pessoas não recebem sua colheita financeira. Um livro que trata sobre dinheiro. Trata de dinheiro. Uma coisa que a gente tem que aprender sempre mais sobre é exatamente em relação ao dinheiro. Então, eu recomendo. Coisa boa a gente recomenda. É um livraço. O Doutor Sabedoria falando sobre o dinheiro. Esse é um livro de devocionais, chama Estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, um livro para quem gosta de devocionais. Esse também, Doses Diárias de Inspiração, um livro de devocional. Tem esse aqui também, Desbloqueie Sua Mente, tá bom? E tem outros ali, não vou falar de tudo não, para não perder tempo. Nós precisamos ir à palavra, nosso negócio aqui é Bíblia, né? Mas também há livros que são edificantes, né? E a gente recomenda. Está ali atrás, né? Pode passar o cartão, pode fazer em Pix, crédito, débito, fica à vontade. Cada livro é R$20 só. R$20. R$20. Muito barato. Todos eles têm na livraria, né? Fiz na Livraria da Travessa lançamento no Barra Shopping, fiz na Livraria Leitura no Shopping Metropolitano também na Barra. Então, livros que, se você for na prateleira, está bem mais, o dobro no mínimo. Então, aqui é R$20. Ou 3 por 50. Eu ainda faço essa. O terceiro sai por 10, tá bom? Pra você levar para casa e ser edificado. Bom, o nosso texto base é Colossenses capítulo 2, versículo 9. Eu vou pedir o irmão que está ali no controle, né, da tela. Cada versículo que eu citar, por favor, tá, irmão? Coloca ali para a gente acompanhar todo mundo junto, né? Eu vou citar bastante versículos, embora não seja aqui um ambiente acadêmico, né, mas eu não posso deixar de ser pedagógico hoje de manhã. É um tema extraordinário, é um tema maravilhoso, é um tema necessário, né, para o entendimento da igreja de quem é o nosso Senhor Jesus. É um assunto cristológico, e é muito bom quando a gente estuda o Cristo que servimos, o Cristo que adoramos, o Cristo que pregamos, o Cristo que nós acreditamos. É importante saber quem Ele é. E num tema tão especial quanto esse, que é a suficiência de Cristo, está lá, né? É o nosso tema para essa manhã, a suficiência de Cristo. Então é bom que a gente tenha aqui muita referência bíblica. Então eu vou passear um pouco sobre algumas referências bíblicas para tentar passar para os irmãos aqui nessa manhã, né, essa visão, né, do Cristo bíblico, sobretudo no que diz respeito à sua suficiência, porque Cristo é suficiente. Lá atrás, um salmo bem conhecido diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, é porque Ele é suficiente. Quem crê nisso, diga amém. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por quê? Porque Ele é suficiente. Certo? Então vamos lá. Nosso texto base, certo? É Colossenses 2, versículo 9. Já foi lido, mas eu vou ler novamente. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Uma introdução rápida em relação à carta em si. A carta de Colossenses, assim como Efésios, Filipenses, Filemão, também Colossenses foi escrita da onde? Da primeira prisão de Paulo em Roma. Interessante, né? Um ambiente tão inóspito, um ambiente desfavorável, certo? Um ambiente, não é, difícil, complicado, mas mesmo ali ele deixa para nós um material riquíssimo que trata da soberania de Deus, da graça de Deus, da pessoa de Deus, sobretudo da pessoa de Jesus. Não é?
Então, irmão, não é o ambiente que me define, não é o ambiente que te define, mas é o Deus que você serve que te define. Da prisão, ele escreveu pérolas. Pérolas, pérolas. Então, Efésios, Filipenses, Filemão, também, da mesma maneira. Filipenses, inclusive, que é a carta da alegria. O tema maior é a alegria. Imagina alguém falar de alegria estando preso. São coisas que, como já bem disse o reverendo Sidraque, a gente não vai alcançar o entendimento disso. Escrever sobre alegria, da onde? Da prisão. Mas voltemos para Colossenses. Havia, naquela época de Paulo, naquele momento, na igreja de Colossos, né? Colossos, quem é de Colossos é Colossenses. Então, a igreja de Colossos, conforme já exposto aqui no verso 8, que diz assim, verso 8 de Colossenses, do capítulo 2, né? Colossenses 2:8, diz assim, tende cuidado, olha aí, tende cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Isto é, cuidado, porque estava entrando na igreja de Colosso o quê? Heresias estava entrando na igreja de Colossos. Então, ela estava sendo afetada por coisas que não provinham de quem? De Cristo. E Paulo se viu obrigado, se viu necessitado de escrever. Eu preciso escrever para eles. E ele escreve, então, essa carta maravilhosa. Né? Então, a igreja de Colosso estava sendo afetada, sobretudo, por três coisas, né, que tem esse tom herético. Três coisas. Primeiro, o legalismo judeu. O legalismo dos judeus, que envolvia o quê? A rejeição da graça. Envolvia o quê? Regras humanas, tradições humanas. Inclusive, sobre tradições humanas, nesse livro Autoridade Espiritual, eu falo sobre isso. Porque Jesus ele tem embates, né, com fariseus, sobretudo, escribas, né? Tem uma hora que ele diz o quê? Ele fala assim, ó, vocês são como sepulcros caiados, bonitinho, né? Jeitoso por fora, mas por dentro estão podres. Então ele bate de frente, porque Jesus traz o evangelho da graça, mas eles estão amarrados pelo quê? Pelas regras, pelas tradições, sobre o legalismo, né? Sobre interpretações equivocadas. Por isso a necessidade, né, de Jesus trazer o que é o verdadeiro evangelho. E Paulo depois vai o quê? Interpretar de maneira correta, fidedigna, o que vem a ser o evangelho de Cristo, a Bíblia como um todo. Para o quê? Para espantar, para eliminar as heresias. Então ele bate no quê? No legalismo judeu. A segunda coisa, a especulação da filosofia grega, né, que era um movimento intelectual em busca da razão, movimento conhecido, que trata de 400, 500 anos antes de Cristo, a filosofia grega, né, já tinha sido difundida e muito conceituada, certo? E agora, um pouco disso, talvez muito disso, estava entrando, né, essa mentalidade filosófica entrando dentro da igreja. E a terceira coisa eram os misticismos dentro da igreja. Conceitos orientais, tradições esotéricas e até culto aos anjos. Olha o verso 18 do capítulo 2. Capítulo 2 ainda, aí mesmo Colossenses, no verso 18. Olha o que diz lá. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto a quê? Culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, olha a invasão, né, de coisas
dentro da igreja, de conceitos equivocados, de tradições externas que não têm a ver com as práticas, não é, da igreja, com as pragmáticas da igreja, não é, com aquilo que se faz dentro da igreja. Eu costumo dizer lá na igreja que a gente só pode fazer na igreja aquilo que tem amparo bíblico, aquilo que tem base bíblica. Eu não estou aqui, o pastor não está aqui para inventar nada. A gente não tem que inventar nada, irmãos. Não precisamos inventar jeitos, né, modos, métodos. Não precisamos. A gente já tem a Bíblia que nos é suficiente. Está tudo aqui. Eu não tenho que inventar nada. E a igreja de Colosso estava começando a ser afetada. Legalismo judeu, especulação da filosofia grega e misticismos. E o que a gente vê hoje, em muitos lugares? Exatamente isso. Legalismos, filosofias, misticismos, certo? Misticismos, mas a gente não precisa disso. Então, daí a necessidade, né, de Paulo se manifestar e de trazer instruções e orientações para a igreja de Colosso. Mas deixa eu trazer aqui do dicionário o que seja a palavra suficiência, um sinônimo. O que é o sinônimo da palavra suficiência? Estamos falando aqui sobre a suficiência de Cristo. Então vamos ao dicionário. Suficiência, capacidade de uma pessoa para uma função ou uma atividade. Capacidade de uma pessoa para uma função ou para uma atividade. Jesus preenche esse requisito, porque só Ele era santo, só Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele reúne atribuições, não é, que podem, como diz o verso 9, comprovar que habita nele corporalmente a divindade. Só Ele, só Jesus é o Senhor. Só Jesus é Deus, só Jesus é o Salvador, só Jesus é o Redentor, só Jesus é aquele que pode perdoar. Eu vou falar de perdão mais à frente, mas a palavra suficiência é a capacidade de uma pessoa para uma função, para uma atividade. Ele é o sacerdote perfeito, não é? Habilidade, qualidade do que é suficiente. Suficiente quer dizer o que é apto, o que é capaz, o que é hábil e o que é o bastante. É o bastante. Em Jesus, a divindade, que é a sua natureza divina e os seus atributos, habitava corporalmente em seu corpo, como diz o verso 3. Verso 3, irmão, aí do capítulo 2 mesmo. Versículo 3. O que diz? Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do... Nele está escondido, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ah, irmão, se nós buscarmos ao Senhor, Ele se revela. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não é? E a Bíblia diz, é o Salmo que diz, que os segredos de Deus estão à nossa disposição, para aquele que o ama, para aquele que o busca, para aquele que o serve. Só Ele tem. Ele foi capaz de ser, conforme está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Olha o equilíbrio. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Graça porque Ele se compadecia, Ele tinha compaixão, Ele era uma pessoa, Ele chorou, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele foi tentado, né? Ele foi cheio da graça e foi cheio de verdade. Não abria mão da palavra, não abria mão daquilo que é o certo,
abrir a mão daquilo que é o moral, não abrir a mão daquilo que é ético, não abrir a mão daquilo que é o correto, o que é certo. E hoje o que a gente enfrenta? Muita coisa, né? E já tem até frases, né? Frases lá do Instagram e tal, né? Diz, muita coisa que é certo está errado e muita coisa que é errado está certa nos nossos dias. Não é verdade, irmãos? Corporalmente, não apenas como antes da sua encarnação, quer dizer, antes mesmo da sua encarnação, mas agora em carne, o Verbo encarnado, né? Nele habita a divindade que está no corpo físico de Jesus. Porque é milagre de Deus. É milagre. O que para Deus é impossível? Então, mesmo antes dele encarnar, mesmo antes dele se tornar, né, o Verbo vivo, mesmo antes, ele já tinha a divindade. E ele continua a ter. Por quê? Por obra e graça do Espírito Santo, ele veio sobre Maria. Ele veio sobre Maria, né? E foi gerado, sem pecado. Aleluia. Então, irmãos, feita essa introdução, eu queria trazer para os irmãos sobre a suficiência de Cristo. Quais são as bases? Quer dizer, o que comprova a suficiência de Cristo? Por que podemos afirmar que Cristo é suficiente? Por que podemos fazer isso? E por que devemos, né, fazer isso? Então, a primeira coisa que eu quero destacar, número 1, é a sua pré-existência. A sua pré-existência. Capítulo 1 de Colossenses, coloca aí, por favor, irmão, capítulo 1, versículo de número 17. Olha o que diz. Capítulo 1, verso 17. Colossenses. Vou voltar aí uma página aí. 1,17. Porque tudo isso... Não, né? 1,17. Capítulo 1, verso 17. Olha aí. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, a sua pré-existência prova a sua suficiência. Ele é anterior a tudo que nós podemos ver e conhecer. Por quê? Porque ele é o Criador. Nada do que foi feito sem ele se fez. Tudo que foi feito por ele. Ele é suficiente por quê? Porque ele é pré-existente. Outro versículo, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha o que diz o profeta. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha aí. E você, ou tu, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias anunciando o nascimento daquele que estava na eternidade. Então, a sua pré-existência prova a sua suficiência. João capítulo 8, versículo de número 58. João 8, 58. Jesus respondeu, olha o que o próprio Senhor Jesus disse: em verdade lhe digo, antes que Abraão existisse, A pergunta que devemos fazer é a seguinte: alguém se compara a Jesus nesse quesito? Alguém nasceu sem a união entre um homem e uma mulher? Ninguém.
Absolutamente ninguém em toda a história da terra nasceu sem que houvesse a necessidade de um sêmen e um útero. A conjunção de um homem e uma mulher. Mas Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, veio sobre Maria. Ela ficou assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso ele é suficiente. Por quê? Porque ninguém se compara a ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso ele é suficiente. Ninguém se compara ao nosso Senhor Jesus. Então a pré-existência de Cristo, ela comprova a suficiência dele. Por isso ele é único. Por isso ele é Deus. Por isso ele é o Messias. Porque Isaías profetizou, né? Isaías disse, né? Do rebento de Jessé nascerá um. Então, Isaías profetizou sobre isso. Um menino nos nasceu, um filho se vos deu. Olha aí. Então, ele é suficiente porque é pré-existente. Segunda coisa que eu quero destacar do porquê ele é suficiente. Eu já emendei aqui, não é? Exatamente pelo fato dele ter nascido de uma virgem. Isso é um dos pilares do cristianismo. Qual outro que se diz Deus, qual outro que se apresenta como Deus,